Carol, a transformação. Pega o espelho. Nossa. Abre o olhinho pra ver. Abre lá em cima. O pessoal vê. Olha que bonitinho ficou o olho dela. Uma batalha com o seu inimigo invisível. Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Eu conto os casos e as coisas que acontecem aqui no Japão em geral. Eu sou o Júlio, eu moro aqui em Tóquio. Eu faço esse vídeo com a Julie, tá? A Julie está em todas, lá no Instagram e também na concorrente, que começa com T e acaba com Tó. O seu comentário ou o seu like agora será um ato de caridade para o Lar de Vitórias. O Lar de Vitórias tem 230 crianças especiais e crianças autistas. E agradecemos o pessoal que comprou a rifa, que a gente conseguiu enviar R$5.800, que no total da rifa, com o valor que a gente já enviou no Brasil, a gente enviou um total de 8.500 para as crianças lá de Manaus, do Lar de Vitórias, que são aquelas crianças de baixa renda, família pobre, que fazem um tratamento de fisioterapia e fonologia lá no Lar de Vitórias em Manaus. Então, por favor, comente e curte. Hoje eu estou com a minha amiga aqui, a Carol. Carol, muito obrigada por você estar aqui, tá? A Carol, ela lutou contra o inimigo e conseguiu vencer, graças a Deus, né, Carol? Carol, a gente tentou marcar várias vezes com você e não deu, né? Depois de tanto tempo, né? Carol, quanto tempo você mora aqui no Japão? Eu moro final de março, vai fazer 6 anos que eu moro aqui. 6 anos que você mora aqui no Japão. Você faz o que aqui no Japão? Eu trabalho com interior design, eu sou arquiteta e eu trabalho com interior design numa multinacional. Ah, que legal. Você mora aqui em Tóquio, né? Moro em Tóquio. Carol, conta a sua trajetória, assim. O porquê que você veio pro Japão? Eu vim pro Japão porque o meu marido, que não é japonês, ele é sueco, ele veio a trabalho e a gente morava em São Paulo. E aí ele meio que também não se acostumou muito com a vida no Brasil, daí ele já morava aqui antes, então a gente veio pra cá. E então eu vim com ele e aí eu vim pra cá, aí ele começou a trabalhar e eu fui estudar japonês, porque o meu japonês era tipo nível básico. Nossa, que legal. E você começou a estudar o japonês aqui. E onde você trabalha hoje nesse escritório de arquitetura, você precisa do japonês? Preciso. Nossa, então você venceu essa parede da linguagem, não né? Não sei se eu venci, mas... Uma batalha a mais, né? Nossa senhora, foi muito difícil. Mas você conseguiu, né? Porque aqui no Japão, infelizmente, não é todo mundo que fala inglês, né? No meu trabalho eu tenho que falar inglês e japonês. Você já falava inglês no Brasil quando você conheceu seu marido sueco? Eu já falo inglês desde a minha adolescência. Ah, então o problema mais é japonês, né? É. Pessoal, quem mora aqui no Japão sabe que japonês são poucos que falam inglês, né? Não é igual Hong Kong, Taiwan e China, que todo mundo sabe falar inglês. Aqui, a maioria do pessoal não sabe falar o inglês. E, né, existe um pouquinho dessa parede de discriminação, né? Você só mora em Tóquio? Só moro em Tóquio. Ah, que bom, né? Quando que você descobriu, qual foi a sua trajetória do exame, assim, que você descobriu que você estava com câncer? Então, foi uma coisa muito estranha, pra falar a verdade, porque eu tenho 38 hoje. Quando eu descobri, eu tinha 36. 2 anos atrás. Em janeiro de 2021 eu fui diagnosticada. 2021, peraí, estavam então, bem no meio do Pampan, né? No meio. Pampan, né? Porque não pode falar aquele nome, tá? E foi assim, na verdade, eu recebi o diagnóstico, né, em janeiro, mas antes eu tava
Eu tinha acabado de entrar na minha empresa e eu comecei a sentir uma alergia, assim, uma coceira no corpo muito esquisita. Que era tipo assim, urticária, que você coçava? Coçava assim, começou tipo, sei lá, aqui assim na barriga, aí depois foi descendo pra perna, aí depois espalhou no braço, assim, mas Tipo uma alergia? Só que do nada aparecia e começava a coçar. E aí depois começou a aparecer na mão, fiquei cheia de bolha na mão, assim. Mas peraí, essas coceiras continuavam ou elas sumiam? Do nada aparecia. Aí depois voltava. Sei lá, sumia e aparecia. Nossa, e aí, por causa de uma alergia? Então, e aí assim, mas aí era uma alergia que começou, tipo, cada dia ia piorando. Então depois... Mas era sempre no mesmo lugar? Não, mais ou menos. Assim, na cabeça e na mão era sempre. Aí depois mudava, assim, na parte do corpo. E aí quando começava, eu tinha que colocar a mão na água ou colocar gelo no corpo, porque não conseguia fazer nada, assim, não parava de coçar. E aí sumia e depois depois sumia. Nossa. E aí eu fui em vários médicos. E aqui no Japão, é isso que você falou, também tem essa coisa cultural, né? Eu acho que no Brasil, quando você vai num dermatologista, é óbvio que ele vai querer ver a sua pele. E aqui no Japão, assim, eu tive que suplicar pro médico, tipo, olha pra minha pele. Porque a pessoa ficava 1 metro, assim, de mim. Ah, não, tá bom. E te dá um remedinho, né? Aquele toma, branquinho, né? O pozinho. Toma esse antialérgico aí pra resolver. E aí não resolve. Passava uma semana, eu falei, eu não tô... E quantos médicos você foi em dermatologista? Eu fui em 5 médicos. 5 médicos. E aí, a última vez que eu fui na minha médica do bairro, eu falei pra ela, olha, não tá dando, não consigo mais comer, não consigo dormir, não consigo ir trabalhar. Já tô, tipo, quase 2 semanas assim. E eu falei pra ela, eu nunca tive isso, eu tô achando muito esquisito. Aí ela falou, então vou te mandar pra um hospital universitário, que é meio perto da minha casa. Aí eu que hospital maior, né? Fui lá. Aí você tem que pagar um extra, porque como é a primeira vez, a indicação, você tem que pagar um extra, assim, que é uns 5.000 ienes. Que você não tem a indicação de outro médico, né? Mas aí tudo bem, falei, não tem problema. Aí fui, aí ele, na primeira vez, na primeira consulta... Deixa eu te cortar aqui. Quanto tempo você ficou com essa alergia? 1 mês. 1 mês? Imagina, 1 mês que eu fui... Antes desse hospital universitário, eu fui num outro, que eles falaram, não, você vai continuar com essa alergia durante alguns meses. Eu falei, meu, como assim? Você achava que era de algum alimento? Não, eu não conseguia entender o que era, assim, porque foi meio que no final do verão, e pra mim, aqui no Japão, o verão é muito forte. Tô falando com as pessoas que todo mundo tem alergia, tá? Eu tenho alergia à poeira, tenho alergia a pelo de cachorro, e tenho alergia, vamos dizer, a kiwi. Nossa. Japonês, todo mundo tem alergia aqui nesse país, né? Todo mundo tem alergia. Ser dermatologista aqui no Japão, você ganha dinheiro. O problema é que eles não cuidam direito. Eles sempre te dão aquele pozinho branco pra tomar, né? E na verdade, assim, eu nem tenho alergia. Eu até fiz teste de alergia pra ver que eu tinha alguma coisa. E não deu nada? Nossa. 1 mês você ficou com essa coceira. Aí eu achava que era, sei lá, o sabonete que eu usava, o shampoo, sabão em pó, né? Eu troquei tudo. Eu troquei todos os lençóis, aí eu lavei os meus lençóis num lugar industrial. Eu fiz tudo que você imaginar, eu fiz. Passei aspirador, passei não sei o que lá, fiz tudo, nada. Nada? Aí, quando começou a melhorar, voltou de novo, aí eu falei, não dá. Aí você foi nesse hospital, pagou extra pra poder entrar? Aí, a primeira consulta, ele começou a achar que eu tava com, tipo, doença sexual. HPV, né? Sífilis. Uhum. Perguntou se eu tinha emagrecido, como é que tava. Eu falei, não. Aí ele falou assim, mas eu vou te pedir esses exames. Então, todas essas doenças transmissíveis, eu fiz o teste e não deu nada. Você já tinha passado mais uma semana, né? E aí eu falei assim, nossa, mas faz alguma coisa, porque eu já tava, assim, desesperada. Nossa. Aí ele falou, então vamos fazer uma biópsia. Daí fez a biópsia. Aí demorou, tipo, sei lá, 2 semanas pra sair o resultado. Ele tirou a pele da onde? Das costas. Das costas. Só que quando ele foi fazer a biópsia, não é que ele vai lá e eu vou passar como fala? Raspador? Um negócio pra você não sentir dor. Anestesia. Anestesia.
Não, eu deitei na maca, aí ele colocou um paninho assim. Raspou. Não, raspou não, pegou o bisturi, tipo, cortou um pedaço, meu, eu gritava, assim, meu Deus. Aí, tipo... Nossa, ele nem pegou, arrancou um pedaço. Arrancou um pedaço das costas, mas falei, beleza, mano. Aí, nem eu consigo ver esse pedaço, mas aí, tal, aí esse é o resultado, aí deu uma alergia que chama eritrema multiforme, que não é tão comum assim, mas não é um negócio de outro mundo. O resultado desse exame foi eritrema multiforme. E aí ele me mostrou um livro com as fotos, eu falei, sei lá, tá bom, então é isso. Aí ele falou, então você vai continuar tomando esse antialérgico. Daí eu falei, tá bom, não mudou nada. E aí ele também já tinha falado que é muito difícil tratar essas alergias que acontecem, porque a gente não sabe a causa, né? E mesmo que você faça a biópsia, não vai adiantar muito. Mas enfim, aí eu fiz. Só que antes disso eu também tinha feito uns exames de sangue no outro hospital, e também não tinha dado em nada. Aí, beleza, aí comecei a tomar esse remédio normal e de repente eu comecei a sentir uma dor no peito. Mas não no seio, assim, aqui entre o peito, essa região. Aí eu falei pra ele, nossa, eu tô sentindo... Do ducto linfático, né, que falei, né? Aí eu falei pra ele, nossa, eu tô sentindo essa dor aqui, tá muito esquisito. Aí ele falou, não, isso aí não tem nada a ver com o remédio. Eu falei, mas tá até estranho, assim, tô sentindo essa dor. Aí ele apertou, tal, assim, não teve nada. Eu falei assim, Aí fiquei um pouco assim, e isso daí já era novembro. Foi começo de novembro. E eu comecei com essa coceira em setembro. 2 meses depois, né? E aí, isso passando em vários médicos, né? Aí, quando eu comecei a ficar meio preocupada, assim, como eu já tava, né? Daí eu peguei e falei assim, eu vou fazer mamografia. Eu nunca tinha feito mamografia. Porque eles só pedem pra mais de 40 anos, Entendi. né? Aí, então, eu fiz mamografia e ultrassom e não deu nada. Não deu nada na mamografia? Nem ultrassom. E aí eu também fui no ginecologista, fiz exame pra ver se estava com câncer no útero, também não deu nada. Nossa. Aí eu pensei, aí eu lembro que logo depois disso, que saiu o resultado, eu tinha encontrado uns amigos, e aí era aniversário de alguém, então eu falei, gente, eu fiz uns exames, deu tudo certo, vamos celebrar. Todo mundo comemorou. Aí, beleza, aí passou o Natal, aí... um dia depois do Natal, eu tava tomando banho e senti de novo essa dor. Eu achei muito esquisito. Eu falei, e era a mesma dor, sabe? Eu falei, isso tá muito esquisito. Aí eu fiquei com medo, eu peguei, e isso aí foi numa sexta-noite. Aí sábado de manhã eu fui na clínica lá do meu bairro, falo com a médica. Falei, nossa, eu tô sentindo de novo essa dor, não sei, tá meio estranho. Aí ela falou, tira a sua blusa. Aí porque ela perguntou, você tá com febre, você emagreceu, você não sei o que. Eu falei, não tenho nada. Aí ela começou a palpar aqui desde o pescoço, foi descendo até aqui, assim, o braço, pegou aqui e tal. Aí, quando ela pegou no meu peito, ela falou assim, nossa, eu tô sentindo um nódulo aqui. Aí ela começou a perguntar, mas você tá sentindo isso, algum sintoma? Eu falei, não. Aí ela falou, nossa, é melhor você voltar, fazer de novo mamografia e ultrassom. No lugar que você fez, porque ela falou que tava tendo muita gente assim da minha idade com câncer. Aí quando ela falou isso, eu fiquei super preocupada. E você tem 38 anos agora, né? Então aí eu fiquei preocupada e aí eu liguei pro meu marido na hora e falei assim pra ele, nossa, marca pra eu ir no hospital que a sua chefe tá indo, porque ela também teve câncer de mama. Entendi. E aí eu sei que ela tava indo num hospital bom, e aí eu falei pra ele, nossa, vamos lá no hospital dela, porque não adianta ir na clínica lá. E eu fui numa clínica boa, assim, aqui em Tóquio, sabe? Aí ela tinha ligado no hospital, eu consegui uma vaga na segunda-feira. Você fez o exame, essa doutora mandou você refazer o exame, era que dia? Eu lembro que devia ser tipo dia 26, assim, de dezembro. E aí eu lembro que dia 28 eu fui no hospital. Nossa, você ficou 2 dias com essa dúvida. Mas assim, eu fui no hospital porque ela conseguiu a vaga, porque dia 29 ou 30 o hospital já ia fechar, né? E desculpa perguntar, mas esses 2 dias você se sentia como? Nossa, eu fiquei muito mal.
Nossa, eu cheguei Porque em pra casa. quem tá assistindo agora, né, a gente não sabe a reação de uma pessoa, não sabe, eu como não tive nada, eu já tive uma vez uma situação parecida com dela, né, mas às vezes muita gente que tá assistindo nunca sentiu, né. É. Como que foi, assim, você descobrir a ansiedade de saber se você tá ou não com câncer? Então, na verdade, quando essa médica falou, ela só falou, não precisa sair correndo e fazer o exame, porque agora vai ficar, o hospital vai estar tudo fechado, né? Então, mas aí eu fiquei, não, já quero fazer, eu vou tentar fazer e tal, e aí consegui. E quando eu fui no hospital, eles acharam. Acharam? Quando eu cheguei no hospital, eu fiz mamografia e ultrassom. Na mamografia não apareceu nada. Nossa, como que pode, né? E no ultrassom apareceu. Então, parece que assim, quem é novo, quem é mais novo, a mama é densa. Então, na mamografia é difícil de enxergar. Então E no significa ultrassom é mais fácil de ver. que a mamografia ela não é tão segura como o ultrassom. Pra quem tem menos de 40 anos, o ideal mesmo é fazer mais ultrassom do que mamografia. Nossa, Eu é bom eu essa não- informação, então, também não eu tô nem sabendo. sabia de nada. Porque assim, no Brasil, quando você vai no ginecologista, eles já pedem pra fazer ultrassom, tal. Mas aqui no Japão, quando você vai no ginecologista, é só ginecologista. Então, pessoal, vocês que têm menos de 40 anos, né? É bom você, quando você for mulher, você for no ginecologista pedir, né? A mamografia com ultrassom, né? Eu acho assim, você que mora aqui no Japão, vocês já devem ter percebido como os médicos são totalmente diferentes do Brasil. Você tem que insistir aqui, né? Porque Você tem senão que eles não- insistir. Como é que fala mamografia em japonês? Que ultrassom Nossa, eu sei Jéssica, que é choompa, né? acho que é mamografia. Nossa, é bem parecido com o português Deve e ser, né? inglês. Depois eu vou procurar E, saber. e assim, Ou quem souber, põe aqui nos comentários, por favor. Que eu sei que ultrassom é choompa, né? Aí você fala moneno choompa, que é a ultrassom do peito, né? mas o que eu acho é que aqui no Japão, essa parte, assim, sexual é muito assim, por exemplo, quando eu vou no ginecologista, dura 1 minuto e não explica nada. É esteira, né? Rapidinho, né? tipo, Papapá e vamos. E é isso. Então eu acho que tem que ter, quem mora fora, eu acho que o ideal também é ter um médico no Brasil que se possa fazer consulta online, sabe? Entendi, pra você saber. Mas você sentiu o caroço? Eu não sentia nada. 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 Tanto é que então por isso que eles não acharam. Então, porque eu não sentia nada e eu acho que essa alergia que eu tive foi um jeito do meu corpo falar que, tipo, olha, tem alguma coisa errada. Avisar, né? Então, aí quando eu fui no hospital fazer a mamografia e ultrassom, eles acharam no ultrassom e eles falaram, nossa, a gente tem que fazer uma biópsia agora. E qual que era o tamanho? Ou não dá pra saber? Que eu não entendo essa sua desculpa, né? Não, dá pra saber, assim. Dá? Eles falaram que era até meio grande, assim, já. Sério? Aí eles falaram, nossa, tem que fazer agora a biópsia. E aí eu fiz, só que a biópsia também dói pra caramba. Essa anestesia. Tem anestesia, só que a anestesia parece que você leva uma picada de abelha no peito e depois eles começam a colocar várias agulhas em você. Eles colocam por agulha, eles enfiam uma agulha e puxam o. Só que não é uma, são várias. São, sei lá, eu não vi. Você tava com anestesia geral? Não, Coberto. só você fica com anestesia só aqui no peito, né? E aí depois que acaba todo. Então eles enfiam uma agulha por aqui e tiram, né? Tipo a laser, tipo assim. Não, é como se fosse um revólverzinho, assim, que sabe quando você faz brinco, assim, que Entendi. tipo um revólverzinho? É meio que isso, só que é uma agulha maior. Então acho que, sei lá, faz assim, tipo, entra e. E várias vezes. Só que de vários ângulos. Pra poder pegar o lugar onde que tá, né? E aí, depois disso, eu tive que esperar umas 2 semanas e meia, assim, porque era, tipo, final de ano, o hospital tava fechado. E aí, quando eu tava fazendo essa biópsia, eu perguntei pro pessoal, assim, né, pros médicos, vocês acham que isso é câncer? E todo mundo era residente. E eles falaram, pode ser que sim.
Aí eu falei, nossa. E como que foi a sua reação? Passar final de ano. Eu não tinha contado pra ninguém. Você conseguiu segurar? Só foi eu e o meu marido. E eu contei no trabalho também, porque assim, eu cheguei no trabalho depois dessa biópsia, eu ainda fui trabalhar. Nossa. Isso que assim, era pra eu ter trabalhar de manhã, e aí como eu tinha ido no hospital de manhã, eu falei pra minha chefe, eu nem contei assim, mas eu falei, olha, tive um problema, tive que ir no hospital, vou ir depois do almoço. Aí eu lembro que acabou o exame, e meu marido, a gente passou no combine do hospital, pegamos um negócio pra comer, entramos num táxi, comemos negócio, e aí a gente trabalha em Shibuya, daí a gente foi até Shibuya, e aí cada um foi pro seu trabalho, e aí quando eu cheguei no trabalho eu comecei a sentir uma dor no peito, assim, porque você tem que ficar, tipo, enfaixada depois aqui. Uhum. Daí eu não conseguia, tava com muita dor, assim, tava trabalhando meio assim, né, daí aí eu falei pro meu colega, assim, falei, fiz meu exame agora pra ver se tô com câncer. E assim, ele foi a primeira, eu tipo, nem conheci ele direito, sabe? E ele foi a primeira pessoa que eu falei, porque eu não sabia pra quem falar, assim. Entendi. E aí ele viu que eu tava toda assim meio estranha, daí eu falei, eu não sei, tô muito mal. Aí ele falou, nossa, Carol, em japonês, né? Daí, não, Carol, vai dar certo, assim, e tal. E aí eu não quis contar eu contei pra ele e pra uma outra menina que trabalha com a gente. Aí, japonesa também. É japonesa. Depois eu não contei pra ninguém. Mas, assim, eu também não quis ficar contando, porque vai que não era nada, Entendi. ou sei lá o quê. E aí na pior época do ano, né? É tipo, porque final é bem de corrido, ano, né? É. Ainda mais que você trabalha com essa parte da logística, lá onde você trabalha, né? Aí eu fiquei muito assim, e eu sei que aí no final do ano a gente ficou em casa, eu e meu marido. Ai, foi horrível, sabe? Eu nem contei pra minha família. E bom, aí depois saiu o resultado. Você conseguiu enxergar a luz no fundo do túnel? Ou você já sabia que era mesmo e não tinha? Você já sabia? Eu sabia que era, porque quando eu perguntei no hospital, eu vi a cara deles assim meio de assustado, porque eu fiquei perguntando demais, sabe? Acho que todo mundo faria isso, né? E aí, tanto é que eu fiquei tão nervosa na biópsia que eu comecei a chorar. Eles tiveram que parar a biópsia, e aí eu até falei, queria que meu marido estivesse aqui. Eles falaram, não pode. Aí eu fiz tudo sozinha lá, mas assim, eles foram super legais lá no hospital, sabe? E aí eu já eu saí da sala, meio que já sabia, mas não... Eu até comentei com meu marido, tudo, assim. Aí, bom, a gente passou o ano novo, só nós dois. E qual foi a reação do seu marido? Eu acho que ele não ficou tão assim, porque ele falou, mas eles só estão achando, eu tenho que... entendi. Ele era bem positivo, né? Mas aí... É que também não adianta, né? Ele ficar também triste, deprimido, né? Sendo que tem uma pessoa doente do lado, né? Só ele vai saber onde que tava doendo naquela hora, né? Saiu o resultado da biópsia. E nesse dia que saiu, eu lembro que era um dia de folga. Por isso já era começo do ano, né? Eu lembro que nesse dia era meu dia de folga até, assim, e eu fui no hospital. 2022 isso aí já, né? 2021. 21. E aí eu cheguei lá no hospital, tal, abri a porta, assim, do consultório. Fui eu e meu marido na consulta, e o médico falou, você tá com câncer. Só que ele falou de um jeito, assim, eu nem falou, eu sou fulano de tal, entendi. Não sei o que lá. Nem se apresentou. De acordo com os seus resultados. Foi no mesmo lugar que você fez o exame? Isso, foi no mesmo lugar que eu fiz a biópsia. Você pode falar o nome do hospital? Porque talvez deve ter gente que tá procurando, né? Porque como foi esse hospital que achou, né? Possibilidade de alguém tá passando por isso aqui no Japão e tá procurando um hospital e ter os mesmos sintomas que o seu, né? Então, eu faço tratamento no Hospital Toranomon, que é... Aqui bem pertinho aqui de Roppongi, né? Isso, é um dos melhores hospitais que tem aqui em Tóquio. Tem aquele hospital lá de câncer, só que em Odaiba. E tem um outro que é
também eles falam que é bom perto do Tsukiji, né? Tsukiji ali, É ali no um- Kachidoki pra ali, né? É um hospital. A linha do trem vermelho que passa por aqui de Roppongi e vai indo, né, até Ueno, né? É um hospital meio internacional. Mas assim, esse hospital que eu vou é bom mesmo, assim. Foi bom que eles acharam, né? As enfermeiras, porque assim, lá no hospital, o médico é assim, tipo, receita tudo pra você fazer, mas aí quem vai cuidar de você mesmo é as enfermeiras, Entendi. não é ele. E então, por exemplo, quando eu fui fazer a quimioterapia, eu fui super bem atendida, sabe? Nesse hospital, eu recomendo bastante. Só o médico, assim, que eu acho Que a gente foi e falou. Faltou um tato, né? Um pouquinho de humanidade, né? Vamos dizer. Porque, por exemplo, ele viu que eu e meu marido, a gente é estrangeiro, a gente era novo, não sabia, a gente não sabia nem falar, tipo, quimioterapia. Quando ele falou quimioterapia, eu fiquei olhando assim, nossa, que isso? É Koganzai que fala, né? Japonês, né? E quando ele falou, e aí, como que foi a reação? Desculpa eu tô te perguntando isso, né? Porque como a gente que nunca passou por isso, a gente às vezes, igual eu pergunto por quê? Porque se alguém estiver passando por isso e eu for ter que ajudar, eu tenho que estar preparado para ajudar e não atrapalhar, né? Eu acho ótimo essas perguntas. Então, na verdade, eu um pouco meio que já esperava um pouco esse resultado, mas eu acho que quando eu escutei isso, nossa, eu fiquei assim, porque eu tinha acabado de sentar na cadeira, sabe? E ele já falou. Ele já falou. E aí eu comecei a ficar tonta, assim. Daí eu comecei a chorar, porque eu nem sabia, assim. Foi a primeira coisa, assim, comecei a chorar. E aí eu não conseguia parar de chorar. Acho que qualquer um teria essa reação. Né? Aí depois, quando eu consegui parar de chorar, a primeira coisa que eu perguntei foi assim, nossa, quanto tempo eu tenho? Aí ele falou, não se preocupa. No seu caso ainda dá pra curar, tal. Aí eu parei de chorar, fiquei mais assim. E aí até foi legal. E aí ele explicou um pouco do tratamento, meio bem geral, assim. Mas aí eu não sabia várias palavras. Sei lá, né? Porque quem é estrangeiro, né? Não tem aí jeito. Ele falou, você vai ter que fazer um monte de exame agora. Aí eu lembro que eu saí da consulta. Assim, a gente fechou a porta. Nossa, e esse lugar é assim, é um hall que tem várias salas. Quando eu saí aqui, nossa, eu desabei, comecei a chorar, tipo, muito, assim, uma coisa meio novela mexicana, assim, sabe? Mas acho que qualquer um faria isso. Não sei. Aí eu comecei a chorar muito, assim, e eu via que todo mundo ficou olhando pra minha cara, sabe? Porque eu fechei a porta, sentei na cadeira e comecei a chorar. Isso na frente, assim, tipo, de umas 60, 80 pessoas. Aí parei e tal. Aí depois já me chamaram de novo, porque eu tinha que marcar uns outros exames, que era ressonância, PET scan. E aí eu já fui fazer, aí marquei esses dois, aí já fui fazer exame de sangue. Mas isso foi no mesmo dia? Ou você já teve que voltar pra casa? Não, essa ressonância e o PET scan era outro dia. Mas foi bem rápido, assim. Tipo, foi no dia seguinte, sabe? E o outro eu fiz na hora, assim, sangue e alguma coisa de coração. Aí eu fiz a ressonância. Bom, a ressonância, eu nunca tinha feito ressonância magnética no peito, mas é uma posição que você fica com a barriga para baixo, os seus peitos tem um buraco na cama, seus peitos ficam pendurados e você fica com o braço assim. Então você fica deitado uns 40 minutos. 40 minutos, nossa. Você também tem que tomar uma injeção, você toma um líquido assim, Soro? um soro, né? Pra dar contraste, só que esse negócio você começa a ficar com o corpo meio quente, assim. Só que eu sou claustrofóbica. Aí, bom, não sei como consegui aguentar. 40 minutos assim? Só que aí teve uma hora que eu comecei a ficar com muito quente. Aí eu apertei o botão, aí eu saí, aí eu falei pra enfermeira, nossa, eu não consigo mais.
Ela, não, mas falta só uns 5 minutos. Eu falei, então tá bom. Aí alguém ficou lá no final, porque aqui, essa máquina que eu fiz, era um tubo que no final era aberto. Então, eles viram que eu tava nervosa. Então, alguém ficou aqui, tipo, bem perto da minha mão, assim, e aí fez o exame, né? Consegui sobreviver esse exame. Depois eu fui fazer, aí eu lembro que eu fui sozinha e tal, mas não foi tão ruim assim. E aí, porque esse foi o primeiro. Isso aí foi ressonância, né? Isso é ressonância. Pra saber como tá lá dentro, isso? É, como tá O o tamanho. tumor dentro do seu peito. E aí, esse PET scan é um outro que você faz pra ver se tá espalhado em outro lugar do corpo. Nossa, até dá pra saber isso. Dá pra saber isso. Você Nossa. toma um exame um pouco caro, assim. Por isso que não é pra todo mundo que eles mandam fazer. Você teve que pagar particular? Então, eu tenho plano de saúde, né? Aqui no Japão, da Da minha empresa? É Só- o Shakai Hoken? É, só que mesmo que você é obrigado a pagar, né? Qualquer exame aqui no Japão. Entendi. Então, por exemplo, da ressonância, eu lembro que foi 10 mil ienes. O PET scan foi 30 mil ienes, Esse já com seguro, né? com o seguro. A parte que você pagou foi 10 mil e 30 mil, né? E esse PET scan, você faz uma entrevista primeiro, depois eles injetam em você uma radiação. Aí você tem que ficar num quarto, numa salinha assim, esperando umas Injeta 2 por horas. onde? No braço É um mesmo. soro também? É, tipo um soro. É um líquidozinho assim, não parece água. Aí você tem que ficar num quartinho, tomando bastante líquido pra esse negócio espalhar no seu corpo. Eu esperei quase 2 horas, assim. Nossa, é como se fosse um luminol, então, que É. passa pra descobrir onde tem o sangue É. ali. Aí toma esse negócio líquido pra saber se o câncer tá espalhado no É. seu corpo. Aí você toma, e aí esse exame é mais tranquilo, assim, pra quem tem claustrofobia. Você fica num quarto escuro? Não, você fica numa salinha, assim. E Com roupa, sem roupa? com roupa, eles te dão uma roupa. Um jalequinho? É. E aí que mais? Aí esse PET scan é um anel, né? Não é um tubo que você entra. Você fica deitado numa maca e vê só um anel que tipo faz uma assim. câmera assim, né? Sei. Não Igual não é. eu fiz esse daí. É igual tomografia. Então não é tão horrível. Mas eu acho que. Quanto tempo mais ou menos você ficou nessa? Não sei, uns 20 minutos. 20 minutos, nossa, longo, hein? Mas esse é bem mais tranquilo do que a ressonância, porque a ressonância faz um barulho tão horrível. E assim, eu acho que esse PET scan foi o pior de todos. Porque assim, né? É um exame que vai ver onde tem. Se tá espalhado. Se tá espalhado, a não- possibilidade já. As diminui. porcentagens diminuem, né? De você sobreviver, né? E assim, nossa, eu lembro que eu fui sozinha também. E eu fui de manhã. Pra mim foi o pior de todos porque eu fiquei com muito medo. Porque sabe? a conclusão, né? De se tá. E não é que você não sobreviva, né? Que a possibilidade já diminui, né? Bastante. E aí, eu lembro quando acabou esse exame, eu paguei e tal, fui embora, mas eu acho que a hora que eu desci desse prédio, que aí já é a hora perto da hora do almoço, nossa, eu fiquei muito mal. Eu não sabia o que fazer, assim, parecia que eu tava, eu não sei, bêbada. Entendi, meio dopada, né? E não é por causa desse soro que eles injetam, é um medo, sabe? E aí eu lembro que eu tava com tanto assim, aí eu tinha que almoçar e depois à tarde era consulta, que eles já iam mandar os resultados, eles fazem. É rápida, né? Então, né? Então, no meu caso foi rápido, eles fizeram e já mandaram tudo à tarde e iam mandar pro médico. E eu lembro que assim, desde quando eu saí, desde quando eu paguei até eu ir almoçar, eu tava tão mal, eu queria, tipo, abraçar alguém, sei lá. E você foi sozinha, Eu fui né? tudo Que sozinha. força é essa? Eu acho que não teria coragem de ir sozinha, não. E aí eu lembro que eu comi, mas depois que eu almocei, eu vomitei tudo. Ansiedade, né? Nossa, aí meu marido chegou no hospital e falei pra ele, nossa, vem logo, porque não tô muito bem já.
Daí, quando eu entrei, aí a consulta era tipo no meio da tarde, meu marido até saiu do trabalho lá, tal, foi lá comigo na consulta. E aí aí o médico, o mesmo médico que é o responsável, né, ele que é o mastologista, aí ele mostrou os exames, aí, só que assim, ele já sabia, antes de falar com a gente, ele já tinha visto, né. E aí é um exame que assim, você começa do seu pé e vai subindo até a sua cabeça. Nossa. Então ele foi mostrando, ó, aqui não tem nada, aqui não tem nada, e foi subindo. Ai, foi mostrando tudo? Tudo. Nossa. Ele foi mostrando cada sessão que foi aparecendo. Foi em vídeo? São só várias imagens. Nossa. E aí ele falou, olha, a gente achou aqui bem entre o peito tem um linfonodo. Um linfonodo. E aí, só que ele falou assim, isso pode ser câncer ou não. Só que é um lugar, uma posição meio estranha, é nesse osso daqui, né, que a gente tem. Tava bem no tórax, né? Bem nesse osso do osso aqui. Aí ele falou, e também assim, câncer de mama, tem muita gente já vai pra cá, né, passa tudo pra cá. Então já tinha aqui também. Aí ele falou, então, isso daí é estágio 3. Aí ele falou assim, então, estágio 3. Então, agora vai lá, vai na salinha do lado, falar com a oncologista que ela vai te explicar o tratamento. Estágio 3 significa o quê? Que já saiu da mama. O 1 é o quê? O 1 é quando tá aqui na mama. É o comecinho? O 2 é quando já pegou o linfonodo. Então, quanto maior o grau, maior a... mas tá espalhado. Aí o 3 já saiu da mama. E o 4 já tá, tipo, já impregnou em outro órgão. Aí e você tava no 3? E eu não sentia. Não sentiu nada, só essa alergia. Nada. Pessoal, vocês que estão com tipo de alergia, isso é bem sério, né? Eu acho assim que... Eu fico pensando assim, por que eu não fui fazer antes um check-up anual, sabe? Devia ter feito isso, sei lá, muito tempo atrás. Mas eu acho que... Eu não sei, eu olhando assim, ao invés de, sei lá, ter ido passear com as suas amigas, era melhor a gente ter ido passear, ido no médico junto, sabe? Né, aqueles... Vamos pegar um Aqui dia... no Japão tem de gratuita, né? Que a prefeitura manda, não tem? Depois dos 30, depois dos 40. Tem. Eu recebo isso aí direto, eu nunca fui. E é gratuito, quase gratuito, né? Só você paga uns valorzinhos ali que é menos de 10 mil. Eu recebo todo ano e eu nunca fui. Tem que ir, agora. Nunca fui. Agora eu tô recebendo aquele dos 50, né? Que é depois dos 50 que tem que ir. Que aí já inclui dente, né? Inclui tudo. E ó, pessoal, vocês que recebem, é bom fazer, né? Assim, é uma coisa que sério, se eu tivesse... Caiu a ficha, né? Por que eu não fui fazer isso antes, sabe? Você tinha tempo pra sair com suas amigas, pra ir jantar, né? Então eu fico pensando que assim, óbvio que é uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia passar. E agora sei lá, você que tá vendo e é mais novo, sério, em vez de ir passear no shopping ou fazer uma viagem, nossa, foca na sua saúde, porque é isso, assim, quando eu tava fazendo quimioterapia, tipo, tinha uma menina da minha idade também, aí eu vi que ela não, a gente fez alguns tratamentos juntos, depois eu vi que ela não tinha mais ido, aí eu perguntei, aí e tal, aí depois eles falaram, então ela morreu. Quantos anos ela tinha? Minha idade. Deixa eu fazer uma pergunta, né? Eu sou meio leigo. Como que é a quimioterapia aqui no Japão? É por soro? É líquido? Como que é o negócio? Existem vários tipos de quimioterapia, né? Porque quem é leigo, né, não entende, né? Acha que vão enfiar uma injeção, outros acham que é soro. Como que foi isso? Então, pra começar, a quimioterapia, assim, tem vários tipos de câncer de mama. Eu também nem sabia. Pra mim era tudo igual, mas tem vários. Ah, é? Pra cada tipo é um tratamento. E assim, tem gente que só faz radioterapia e aí faz a cirurgia, ou não. No meu caso, eu tive que fazer 3 tipos de quimioterapia, aí eu fiz cirurgia e radioterapia, mas eu fiz assim, o primeiro tipo, no Brasil, ele chama quimioterapia vermelha. Que você faz pelo braço, né, intravenoso. Eles injetam líquido?
Tipo um soro? Você fica sentado. Você fica sentado aqui assim, aí tem uma máquina assim que tem o soro, né? E aí você fica recebendo esse soro, assim. No Brasil, né? No Brasil e no qualquer lugar do no mundo. Japão foi assim também? Mas qualquer lugar do mundo é assim. É intravenoso. Só que... E qual é a sensação quando você tá recebendo o produto? Nossa, queima o braço. Queima o braço? Dentro, assim, você começa a sentir O produto entrando? entrando e queimando, assim. E essa é a quimioterapia mais forte que tem. E depois isso daí a cada 2 semanas. Cada 2 semanas você tem que fazer de novo? E quais os sintomas da primeira? Depois que você... Nossa, essa daí é um negócio surreal. Porque eu fiquei com... O primeiro sintoma que eu senti foi constipação. O que é constipação? Desculpa. Intestino preso. E assim, eu nunca tinha tido isso. Não, é um negócio... Assim, você quer ir no banheiro e não sai. Não sai nada. Aí você pensa, daqui a pouco vai sair. Aí você vai e volta. Aí você quer ir de novo e não sai. O 2? O 1 sai. O 1 você consegue ir, mas o 2 você vai, senta e não sai. E aí, assim, comecei a ficar nervosa. Porque eu queria ir no banheiro e não ia, sabe? E aí eu não sabia, eles não falaram assim, tipo, se você sentir isso, é melhor tomar isso, sabe? Então isso foi isso foi bem no começo. Os primeiros sintomas. E é só isso que você teve? Não, e nossa, que mais? são infinitos. Os sintomas são infinitos. Por exemplo? Esse foi um dos mais horríveis. Teve outro que, assim, as pernas, parecia que alguém, tipo, quebrou minhas pernas, assim. O caminhão passou por cima. Nossa, era muita dor nas pernas. Porque, assim, você faz a quimioterapia e no dia seguinte, em menos de 24 horas, eu acho que era 24 horas, você tem que voltar no hospital e tomar uma injeção aqui no Japão para aumentar a sua imunidade, para o seu corpo produzir mais glóbulos brancos. Só que aí você vai no hospital, eu ainda tava bem, sabe, sempre no dia seguinte. Só que você toma essa injeção, você já tem que voltar para sua casa correndo. Porque eu ficava com muito sono, assim, eu ia sempre de... Não fica no hospital? Tem que voltar pra sua casa? Então, não, aí eu falei, tem algum efeito colateral essa injeção? Aí eles falaram, não. Aí, beleza, a primeira vez eu fui sozinha, tomei essa injeção. Aí Você foi sozinha? Aí eu tava voltando pra casa de trem, de repente eu sentei lá na estação do hospital, eu sentei no trem. Quando eu abri o olho, nem percebi que eu tinha fechado o olho. Quando eu abri o olho, eu já tava tipo em Shibuya. Essa injeção é muito forte. Aí eu já fui correndo, depois eu fui em Eu pé. achei que ficava internado. Não, aí eu nem não, então, mas também por Então causa você já tinha feito a quimioterapia e esse que você falou que é pra aumentar a autodefesa, né? Eu E acho você que no Brasil não tava na quimioterapia também, você tomou e foi pra sua casa? Eu ia de metrô e... Não fica no hospital? Tem gente que toma e depois fica algumas horas lá. Mas Nossa, aí... E vai sem pra casa? Então, aqui no Japão é assim. Foi bem horrível, pra te falar a verdade. Porque assim, eu tinha que... Da minha casa até o hospital, de porta a porta, são 50 minutos. Eu tenho que ir da minha casa até Shibuya perto. Só que aí quando chega em Shibuya, tem que pegar a Ginza. E aí o trem vem meio cheio, sabe? Toranomon também? Esse hospital? E aí, assim, você vai no trem cheio e, tipo, indo fazer quimioterapia, sabe? Então isso, assim, foi muito horrível, porque lá em Shibuya, na estação, eles estão reformando, né? Tem que andar muito, E né? aí tem que andar muito, aí tem muita gente, aí não tem elevador. E táxi demora mais ainda, né? E aí, assim, as escadas, eu não consigo subir escada. Então, Nossa. um lance de escada pra mim parecia que eu ia, tipo, eu ficava assim, não conseguia, assim, tipo, demorava muito. Então, tudo que eu fazia demorava muito. E aí, só que essa quimioterapia são 4 sessões. Nossa. Então, são 2 meses. Só que essa, assim... Quantos em cada uma vez? Você falou quantas vezes? 2 semanas. A cada 2 semanas você fazia uma. E essa daí é a que mais derruba, porque é muito forte, né? Então, depois
eu comecei, 3 semanas depois meu cabelo começou a cair. Depois de 3 semanas. Aí eu tive que cortar um pouco, aí depois raspei tudo, porque assim, não dava, assim, tava muito caindo tudo. E aí tem um outro negócio que eu nunca ouvi falar, nem sabia que existia, chama chemo brain, ou brain fog. O que é isso? É um negócio que dá nos neurônios, você não consegue pensar direito, por isso você fica lento pra falar, você esquece as palavras. Eu esqueci senha de banco, aí o meu marido começou a pegar as senhas e fazer e tirar dinheiro pra mim do banco, porque eu já não conseguia mais fazer isso sozinha. E ninguém lá no hospital falou isso pra mim, sabe? E aí eu falei, gente, eu tô fazendo isso. Você sabia quantos anos você tinha, ou você perde a memória? Eu começo a esquecer muita coisa, assim, eu esqueci o nome do meu marido, pra você ter uma ideia. Nossa, mas você sabia quem ele era? Não, eu sabia quem ele era, mas eu não conseguia lembrar nome, não conseguia lembrar o nome da estação onde eu morava. Nossa. E aí eu falei isso no hospital, lá pras enfermeiras, né? Aí elas falaram, é um apagão mesmo, né? Elas falaram, isso aí acontece mesmo. Por que não falou? Eu falei, por que não falou, meu? Porque eu achei que eu tava aí, tava tendo um negócio. Então isso foi horrível, porque assim, enquanto eu tava fazendo essa quimioterapia, eu tava trabalhando também. Nossa, né? Você foi trabalhar? E aí eu fui trabalhar. Meu Deus! E aí, a empresa não pediu pra você ficar de folga, não? Então, aí quando eu não conseguia mais andar muito, eu comecei a ficar em casa. Porque ainda no Japão não tinha vacina. Vacina do? Não tinha vacina. Do Pampam? Então, eu de ficar em casa. Aí eu trabalhei de casa. Mas foi bom, sabe? Não foi tão horrível assim, porque eu acho que trabalhar me ajudou a esquecer. Esquecer um pouquinho, né? Sair desse mundo. E quantas quimioterapias você teve que fazer no total? 30. 30? Meu Deus! Essa daí foram 4 desse tipo, a vermelha foram 4. 30? Depois, aí no Brasil chama branca. A branca eu fiz 12 e é toda semana. Nossa, essa também foi muito Então você ruim. fazia quimioterapia e essa branca? Foram 12. Você fazia no intervalo também? De uma quimioterapia a outra? Um intervalo de uma semana só. Nossa. Então você nunca recuperava. Essa assim, os efeitos colaterais são mais tranquilos, mas assim, não dá tempo de recuperar. Porque já tá em outra, O né? dia que você tá melhorando, aí você já tem que ir pro hospital. Pessoal, você que não quer passar por tudo isso, ó, eu vou fazer meu exame, já vou correndo lá organizar o meu exame pra não ter que passar por isso que a Carol passou, eu né? acho que se eu tivesse descoberto antes, eu não teria feito todas essas quimioterapias. 30, né? Que você tava no nível 3, né? Então além da dor na perna, você teve essa perca um pouquinho de memória, né? Dói aonde na perna? Tudo atrás, na frente? Não, eu acabei essa quimioterapia forte já tem, sei lá, mais de um ano. Faz um ano que você parou de fazer essa quimioterapia. A forte já vai fazer quase 2 anos daqui a pouco que eu acabei. Até hoje a minha perna, assim... Você sente cansaço, né? Nem sei se um dia eu vou ser normal de novo. Nossa, mas graças a Deus você sobreviveu, né? E você tem que fazer exames a cada quanto tempo pra você ver se não dá e vai dar em outro lugar? Eu tô fazendo exame a cada 3 meses. 3 meses. Você tem alguém com câncer na sua família? Tenho. Na verdade, eu tenho bastante gente na família do meu pai. O meu pai, inclusive, faleceu de câncer de pulmão. Eu cheguei a fazer aqui um exame de mutação genética. O que é isso? É um exame que dá para saber se você tem alguma alteração no seu gene. Se você, por exemplo, eu fiz uma de mutação genética para ver se eu tinha na mama alguma mutação, chama BRCA. É esse exame que a Angelina Jolie fez, por isso que ela tirou o peito. Eu fiz esse exame e deu negativo. Vou fazer. Quanto que você pagou nesse exame? Não, mas esse exame é só pra mulher, né? Mas tem vários exames de mutação genética. Aí sua mãe mandou você fazer o exame
que o médico lá do... É isso, aí eu comentei com o meu médico aqui do Japão, aí ele falou, é bom fazer mesmo. Aí eu fiz, só que é um exame de sangue e ele não é feito no Japão esse exame, porque, não sei porquê, mas o laboratório é tudo nos Estados Unidos. Então você tira o sangue aqui e manda para outro país. É. E é caro isso daí? É, 50 mil ienes. 50 mil ienes, o seguro não cobre. Não. Nossa. E Isso daí é pra você descobrir... se você tem mutação genética, né, pra câncer de mama. Mas o meu deu negativo. Se você, vamos resumindo, se você tem... Se eu tenho, aí, por exemplo, é bom fazer mastectomia. Mastectomia. Que seria, pra quem não sabe... Retirar as duas mamas, né? Tem que retirar as duas mamas. E eu não precisei fazer. Entendi. E por isso que a Angelina Jolie tirou as duas mamas? Ela tirou as duas? Como assim? Ela tirou as duas. Nossa, acho que ela tirou as duas. Nesse intervalo que você estava fazendo quimioterapia, além dessa menina que fazia, às vezes você via ela, você viu mais pessoas? Quanto tempo é o soro aplicado daqui? São várias horas. Quantas horas mais ou Eu menos? acho que umas 3 horas. Você fica 3 horas lá recebendo o produto da quimioterapia? Você fica assim, olha, você pode... Eu lembro que eu chegava no hospital umas 8h30 e ia embora, tipo 2h30. Nossa, 4 horas. Então, porque assim, toda vez que você vai fazer... Sem intervalo? Não, assim, você chega no hospital, aí você tem que... eu ia na enfermaria, onde faz a quimioterapia, né? Ia na enfermaria e tal, e aí tem que medir temperatura e tal, tem uma entrevistazinha, e se tá ok, eles deixam você fazer o exame de sangue. Aí você faz o exame de sangue no hospital, espera 1 hora. O resultado? Quando tá pronto, o médico te chama. Então tem a possibilidade de você não conseguir fazer a quimio nesse dia? Dependendo do seu resultado. Eu nunca tive problema. Aí o médico dando ok, você pode fazer a quimioterapia. Aí você vai lá pra área da quimioterapia, é um salão assim, tem, a maioria das pessoas é idoso. Então você olha várias pessoas que estão fazendo quimioterapia do seu lado ou em quartinhos separados? Então, só que aqui no Japão tem cortina aí. Entendi. E se você tá tipo resfriado, você tem que ficar em um quartinho. Entendi. E você já viu várias pessoas que fizeram e você não encontrou mais? Não, era só essa menina mesmo. E aí... só que assim, até eles montarem todo o negócio também demora. Aí, e não é uma bolsinha, assim, são várias, sabe? Um remédio, aí acabou esse, troca e tem uma outra... outro soro. Outro soro. São, sei lá, são 5, assim. Nossa. E aí cada vez que acaba, você tem que falar o seu nome antes de colocar, né? Antes de colocar pra fazer pra checar, né? a checagem se é você mesmo que tá pra não colocar em pessoas erradas, né? Então, assim, e aí passa devagarzinho. E aí eu fiz aqui no braço, né? Só que aí eu fiz e aí comecei a ficar com muita dor no braço, assim. Depois o meu braço ficou muito, assim, ruim. Aí eu pedi pra colocar um catéter, que se tem que fazer uma cirurgia pra colocar. E esse catéter, assim, ele é ótimo porque não precisa ficar procurando a veia, porque eu ficava nervosa. E aí, esse catéter é um negócio que é implantado aqui, e aí só vem com agulha e enfia aqui. Produto. Só que aqui no Japão, pra fazer essa cirurgia, tipo, é acordada, coisa horrível. E você fez? Aí eu fiz, porque eu quis salvar esse braço pra poder trabalhar também. Entendi. É que você mexe com o computador, porque né? daí eles falaram, vamos fazer nesse. Eu falei, mas se fazer nesse, aí vai ferrar esse, e aí eu não consigo mais trabalhar, né? Entendi. Eu falei, não vamos salvar esse. Então eu fiz, aí comecei a receber tudo por aqui. Entendi. E foi ótimo, assim, foi uma decisão boa.
Daí, bom, fiz a quimioterapia branca, a vermelha, a branca. Aí depois eu fiz isso aí ajuda a reduzir o tumor, por isso que eles fazem a quimioterapia primeiro. Aí fiz a cirurgia, retirei o tumor, esse outro linfonodo aqui. E tirei aqui também, chama esvaziamento axilar, que eles tiram alguns pra ver. Aí se você tem, depois esse material que eles tiram é feito biópsia. E aí esse linfonodo não tinha nada. Aqui no peito ainda tinha algumas células de câncer viva, então. E aqui tiraram 14 linfonodos. 14 linfonodos. Linfonodo é aquelas bolinhas, né? E aí tinha câncer. Nossa, de 14 tinha. Aí eles falaram que então ia ter que trocar de tratamento e fazer um outro. O meu tipo de câncer é hormonal, então eu sou HER positivo e estrogênio e progesterona positivo. Nossa. Então chama triplo positivo. Triplo positivo, o nome do seu câncer. Esse tipo, ele tá pegando os hormônios, assim, ele se alimenta dos hormônios. E daí depois que eu fiz a cirurgia, eu comecei a tomar um bloqueador hormonal. Então é um negócio que o câncer não consegue grudar no hormônio. Entendi. Aí eu comecei a tomar esse remédio. Você cria uma barreira entre o hormônio e o linfonodo, né? E o câncer. E o câncer, entendi. Então aí eu tenho que tomar esse remédio todo dia durante 5 anos. 5 anos? Pelo menos 5 anos, ainda não sabe, mas é pelo menos 5 anos. E aí aí depois que eu fiz a cirurgia, eu fiz a radioterapia. Você tem que fazer todo dia, né? Mas assim, a radioterapia não dói nem nada, você só fica deitada e vem uma máquina, passa assim. É uma luz? Eu nem sei se você tem que usar um óculos. Também não vi. Você deita numa maca e fica um monte de luz, assim? Tipo assim? Também nem sei. Eu não só ficava olhando pra cima. E essa máquina vinha aqui, assim. Aí encostava ou é só luz? Não. Só que você também nem sente nada. Que bom, né? É só ficar um barulho, assim. Aí eu fiz, sei lá, já esqueci, umas 20 vezes. 20 vezes. Só que tem que ir todo dia no hospital. Carol, no intervalo que você estava fazendo as quimioterapia, você sentia a esperança da luz no fundo do túnel? Como que era a sensação de uma quimioterapia no intervalo da outra? Toda vez que você ia naquele hospital? Então, na verdade, eu acho que é tanta informação e tanta coisa acontece com o seu corpo, que eu não conseguia pensar esse negócio de luz no fim do túnel. Eu só pensava assim, bom, fiz a quimioterapia hoje, então eu vou comer isso, eu vou tomar esse suco pra ficar boa pra próxima. Entendi. Eu só pensava na próxima. Eu não conseguia pensar na radioterapia, na cirurgia. Eu só pensava, o mundo era só tipo, da próxima semana. E não sei, eu também acho que uma coisa que me ajudou, eu tive que raspar o cabelo, então eu comecei a criar personagens pra ir no hospital, porque eu ficava com muito medo. Entendi. E aí eu fui uma vez, sei lá, eu fui de Frida, eu fui com roupa rosa, depois lá no meu Instagram tem umas fotos. E é isso, eu não conseguia pensar muito, assim, porque era sempre no próximo, assim. Entendi. Mas agora que acabou tudo, eu percebo, óbvio, que foi horrível essa fase, mas eu acho que a fase pós o tratamento é muito ruim também. Foda. Nossa, eu pensei que fosse durante. Desculpa, né? É que eu não sei a sensação. Eu também não sabia, uma pessoa eu tô dessa, aprendendo né? tudo. É muito ruim, porque assim, você fica com medo de voltar, né? Então, eu desenvolvi, tipo, crise de ansiedade, do nada, assim, eu começo a ficar com muito medo, assim, sabe? Tipo pânico. Pânico, tinha muito ataque de pânico. Eu comecei a tomar CBD, que ajudou muito. Fica a dica, CBD.
que é óleo de cannabis. Aqui no Japão dá pra Aqui tem, né? comprar, Uhum. porque isso me ajudou a acalmar, porque eu não conseguia dormir, não conseguia comer. E aí eu tinha que ir trabalhar. E aí eu, assim, se eu não dormia, não ia conseguir trabalhar direito, sabe? E eu só consegui 3 meses de férias, assim, de... Nossa. Férias não, como fala? De licença. De licença. Como o vídeo tá ficando longo, né? A gente vai ter que cortar pra não ficar muito pesado, né? Pra carregar. Carol, qual é o recado que você dá pras mulheres, né? Assim, vamos dizer, um recado, assim, um incentivo pra quem tá passando por isso. Pra quem tá passando por isso, eu acho que se você tá no Brasil, sorte é sua. Se você tá morando fora... Quem tá morando aqui no Japão, por exemplo? Que a gente tem muita gente que segue aqui do Japão, né? Comunidade brasileira, né? Eu acho que o ideal é também ter médico no Brasil. Você pode fazer consulta online, hoje em dia é muito mais fácil. Se vocês quiserem, eu posso indicar alguns médicos. Tem que ter apoio psicológico, porque, nossa, assim, você não consegue fazer as coisas direito mesmo. Tem que ter esse suporte psicológico. E eu faço online. E é bom ter também nutricionista e uma pessoa que cuida da parte física. Porque a nutricionista aqui no Japão não tem muito, né? Eles falaram pra mim, só não come peixe cru. Você não pode comer peixe cru, por quê? Porque quando faz quimioterapia você tá meio com imunidade baixa e pode... Entra bactéria do peixe. Nossa, então sushi, sashimi já mas era. eu também nunca gostei tanto, então... E um conselho que você dá pra uma pessoa igual eu, que não vai periodicamente fazer os exames? Então, eu sei que é horrível fazer exame, mas eu acho que, assim, vai com um amigo, sabe? Em vez de, vamos sair pra jantar. Não, vai sair pra fazer exame, porque a gente não sabe, né? É muito melhor você prevenir do que você chegar lá na frente, que nem passar eu, por tudo isso, e né? passar por tudo isso. Só que, ó, gente, eu não fumo, eu bebo pouco até, eu nem comia carne, assim, é super saudável, e aí, então é isso, entendeu? Por causa de uma alergia, né? Então, assim, graças a Deus, tive essa alergia, mas é isso, eu tinha uma vida saudável, sabe? Então, não quer dizer que você é saudável, você não vai ter nada, sabe? Ó, pessoal, vocês que moram aqui no Japão, vocês sabem, né, que a prefeitura manda e é gratuito, né? E eu nunca fui. Então, vá fazer o exame, né? E outra coisa, aqui no Japão, a gente é obrigado a pagar o tratamento, né? Que seguro é não super cobre, caro. né? Então, assim, cada Ou mês... faça um seguro bem alto, né? Porque... então, porque eu tive que pagar e foi muito caro, sabe? Muito Por isso que dinheiro. eu não pude tirar, assim, licença. Só pude tirar 3 meses, mas porque eu fiz cirurgia também, mas assim... Ficou muito tempo no hospital, né? E aí tem que... fui me arrastando pra trabalhar, pra pagar, porque é caro. Então, pessoal, esse foi o caso de hoje. Agora, né, depois eu vou pôr um vídeo aqui, a gente vai fazer uns tratamentos na Carol, porque quem tem esse tipo de doença, né, eu costumo fazer gratuitamente, tá? Vamos pôr cílios nela, cuidar do rosto dela, porque ela merece, porque ela é uma vencedora. Carol, muito obrigado por você ter estado aqui. Você deu muitas informações que eu nem sabia. E eu vou correndo lá fazer o meu exame desse ano, que eu já recebi o papelzinho. Não vou perder essa oportunidade não, porque não merece sofrer tanto, né? Olha, quando eu tava no hospital, eu ficava pensando por que eu não fui fazer isso antes. E assim, a pior coisa que tem é arrependimento. Então, assim, vai com suas amigas no hospital, na clínica. Arrepender do que não fez, né? Por que eu não fui fazer isso antes, sabe? Vou lá correndo fazer. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Carol, por você, que você é uma pessoa muito ocupada e você, né, deu essa bela entrevista pra gente. E espero que vocês, principalmente as mulheres, né? Então, né, vá fazer. Você que mora aqui no Japão, é gratuito. Que você que não mora no Japão também vá fazer pelo SUS, né?
E pra evitar passar tudo isso que a Carol passou, né? Que foi difícil, mas você é uma vencedora, né? Graças a Deus, né, Carol? Então, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, sayonara!